Fala pessoal, começando mais um quadro aqui do canal, analisando carteira de inscritos, onde eu mostro a carteira, falo os pontos positivos, os pontos negativos, quais ações que eu compraria, como que eu focaria o meu investimento, qual estratégia que eu seguiria e o que pode ser feito com as ações que ele já tem. Se você quer participar desse quadro, eu vou deixar o meu Instagram aparecendo aqui para você mandar a sua carteira. Então, sem enrolação, a primeira carteira do inscrito Gabriel, ele tem R$ 5.400 aplicados e tem 5.600 de saldo bruto, subiu 3,5%. No mês 12 de 2022, ele já tinha um patrimônio de R$ 7.000. Provavelmente ele fez a venda e só começou agora no mês 9 de 2023. Não sei qual foi o motivo, mas já vou dar um conselho: não comece a investir sem pelo menos ter uma parte da sua reserva de emergência. Não precisa ter toda ela, porque você pode demorar anos para montar sua reserva se for muito grande. Vá montando aos poucos conforme vai investindo, mas tenha pelo menos 1 ou 2 meses do seu custo fixo de vida mensal. Assim você não precisa retirar o valor que você tem aplicado para poder cobrir alguma dívida ou algum imprevisto. Então no mês 9 ele começou com 2.600, já no mês 10 pulou para 4.800 e agora R$ 5.600. Ele está praticamente meio a meio em ações e tesouro direto, sendo que ele possui atualmente 7 ativos na sua carteira. Sua principal posição é a VEG, comprou acima do preço de hoje a R$ 33,34, mas ele possui somente 11% da carteira, então ele está muito diversificado para pouco valor aplicado. Ele tem R$ 2.500 em ações e 7 ativos, então eu já acho um excesso de diversificação. Ele não precisa vender, obviamente, mas ele pode ir focando em 1 ou 2 ações, os seus aportes, para aumentar a quantidade e depois aportando em outras. Então, de maneira geral, você pode observar que ele tem uma ação de banco, uma ação de energia, uma de saneamento, outra ação de energia que é a CEMIG, uma estatal, uma ação financeira, uma holding de investimentos e uma ação de commodity, mas um pouco mais segura comparada a uma Petrobras da vida, que é a Klabin, uma empresa privada que tem mais de 100 anos de criação e também fabrica e vende papéis e embalagens. E por fim, ele tem uma empresa de crescimento, a VEG. Então percebi que ele tem um foco mais em ações previdenciárias, um ponto positivo, mas ele tem do nada uma VEG aqui. Creio eu que ele queria inserir uma ação para ter mais crescimento. VEG é uma ação muito difícil de você precificar, porque ela cresce muito e ano após ano vem reportando resultados melhores. De certa forma, eu não compraria no preço de hoje, porque não faz tanta parte da minha estratégia. Caso tivesse uma queda mais acentuada, aí sim poderia fazer a compra. Lembrando que o foco dela não é em dividendos. E nos últimos resultados, ela não teve um crescimento tão alto como tinha. Ela ainda cresceu, mas o crescimento foi mais moderado. De certa forma, frustrou o mercado, que esperava um crescimento ainda maior, que já era mal acostumado. Talvez ela esteja chegando no seu limite, já que hoje tem mais de 150 bilhões de valor de mercado. Ele comprou Klabin acima do meu preço teto, que é R$ 4,50. Então hoje eu não fazeria novos aportes para não subir o preço médio e acabar pagando caro demais. A mesma coisa com a Itaúsa. Meu preço teto é R$ 9,00, eu não tenho ela atualmente, mas R$ 9,00 é um preço bem justo. Hoje está R$ 9,91, então sem margem de segurança. A CEMIG, até uns R$ 12,00 eu conseguiria comprar, R$ 12,50 no máximo, hoje está R$ 13,58. Também não conseguiria aumentar novos aportes. Sanepar subiu demais, subiu quase 50% este ano, então até R$ 4,50, R$ 4,60 você conseguiria comprar, que é o seu preço médio. Então hoje eu não fazeria mais aportes também. Taesa, o mesmo estilo, meu preço teto para número 4 era R$ 12,00, então já superou o preço teto, não conseguiria fazer novos aportes. Eu concentraria por enquanto em Bradesco, está muito atrativo, chegou a custar R$ 31,00 no passado. É um banco que vai se recuperando com o tempo, não espere um crescimento tão explosivo, mas é melhor você ir fazendo um bom preço médio e pagando barato do que comprar outra ação que tem mais potencial de crescimento, mas comprar muito caro. Então, em primeiro lugar, eu compraria Bradesco, porque é uma ação previdenciária muito segura e você pode ter um bom ganho de capital com a retomada dos seus balanços e do crescimento novamente. O meu segundo aporte seria em Klabin, porque está beirando o preço teto. Eu acabaria comprando, já que você faz provavelmente um aporte um pouco menor. Caso ela chegue a cair muito no futuro, você pode usar a renda fixa que você tem para reduzir o seu preço médio. Em terceiro lugar, eu aportaria na Taesa, porque também está beirando meu preço teto e, querendo ou não, é uma ação que paga muitos dividendos para reduzir ou quem sabe diminuir o possível prejuízo que você pode ter caso a cotação caia. E em quarto lugar, eu também aportaria na VEG se faz parte da sua estratégia.
Agora, se você introduziu a ação simplesmente por euforia ou por indicação de alguém, eu recomendo rever a sua estratégia e ver realmente o que você quer. Se você quer sim ter uma ação de crescimento, a VEG é uma ótima ação, uma das melhores da bolsa, então eu continuarei meus aportes. Mas se você está focando em dividendos e não quer ter nenhuma ação de crescimento, talvez seria melhor focar nas ações que estão mais baratas. Não que VEG não seja uma boa oportunidade, mas depende da sua estratégia e do seu perfil de investidor. Tem pessoas que são mais tolerantes ao risco, outras não, até porque a VEG não paga dividendos. Um dia você vai ter que fazer a venda para ganhar o capital. Já os dividendos não, eles vão entrando e vão amenizando a sua perca. E como eu disse para vocês, ele tem R$3.000 no Tesouro Selic. Então ele é uma pessoa que não está com pressa de montar posições. Esse dinheiro ele pode utilizar para reduzir o seu preço médio em algumas ações e aproveitar oportunidades. Excelente estratégia. De maneira geral, é uma ótima carteira com ótimas ações previdenciárias. Tem basicamente uma ação de cada setor e uma ação de crescimento. Uma carteira muito boa. Se comprar a bons preços e focar em número de ações, tenho certeza que você pode ter um excelente resultado no médio prazo. Já que Sanepar, por exemplo, você vai colher os frutos daqui a algum tempo. Mesma coisa com a Klabin, que finalizou seu projeto Puma 2 agora. A Itaúsa está fazendo bastantes investimentos também. E o Bradesco pode retomar suas cotações também no médio prazo. E a outra carteira é do Gilberto Costa, um inscrito aqui do canal. Então ele tem R$51.000 de saldo bruto e aplicou 49.000, subiu 4,21% de valorização. Então desde o mês 10 de 2022 ele veio fazendo aportes, começou com 7.800, foi para 11.700, 14.900, 20.380. Então ele faz aportes em média de 3 a 4 mil por mês. Bons aportes. Ele tem 70% em fundos imobiliários, 22% em renda fixa, no caso LCA, e mais 6,9% também em renda fixa no Tesouro Direto. Em ações, somente 1,14%. Creio eu que ele mandou sua carteira para ser analisada, porque como ele já tem fundos imobiliários, uma grande parte da carteira, ele queira focar em ações para diversificar e também ter outro propósito de investimentos. Tanto é que ele tem somente 1% e está começando agora neste mundo. Logo de cara, você pode observar que é uma carteira bem estranha. Ele tem Gerdau, é uma ótima ação, é bem cíclica, mas uma empresa muito redondinha. É uma das melhores metalúrgicas aqui da bolsa. Ele comprou também no preço médio mais alto do que está hoje, então seria uma oportunidade para reduzir o seu preço médio. Levando em conta que é uma ação que você tem que entender que é cíclica e é de commodity, tem que fazer parte da sua estratégia. Se você quer uma ação mais perene, definitivamente não é essa a escolha. Ele também tem técnicos, uma empresa de relógio, Positivo, de varejo de eletrônicos, Multilaser também, e Pomo, uma empresa no ramo de ônibus, como se fosse peças e veículos urbanos. Então é uma carteira bem estranha, não tem muito fundamento. Eu entendi que por ele ter uma exposição muito grande em fundos imobiliários, ele queira ações para crescimento de capital, porque fundos imobiliários não têm crescimento praticamente, e ele queira crescer seu capital de maneira mais rápida com ações de crescimento. Só que Multilaser, Positivo e Técnicos não acho boas opções. Gerdau é uma ótima ação, você sim pode crescer seu patrimônio com o ciclo de alta do minério de ferro principalmente e com o aquecimento das indústrias. Assim você recebe um dividendo muito alto no futuro e também um bom crescimento de capital. Agora com a Marco Polo, a Pomo, ele teve 87% de valorização, mas ele investiu apenas 3,25, ele comprou uma ação. Muito provavelmente ele comprou porque sobrou um dinheiro ou ele fez a venda e acabou sobrando uma. Então virou R$6. Se ele tivesse investido um bom dinheiro, claro que não é recomendação, teria um baita crescimento. Mas não necessariamente esse crescimento vai continuar. Assim como aconteceu com o Magazine Luiza no passado. Então a metalúrgica Gerdau, ou seja, a Goal, é a holding da GGBR3, é uma empresa que naturalmente tem mais desconto, entre 15% a 20%. Então está negociado no PVP de 0,7%. Teve um dividendo bem alto recentemente porque pagou mais dividendos do que a Gerdau, porque acumulou mais caixa devido a seus pagamentos retidos. De qualquer forma, uma ótima ação. Agora a Técnicos. Ela negocia num PVP abaixo de 0,7 e num PL abaixo de 5. Para dividendos, definitivamente não é uma escolha também. Sendo que em 10 anos ela deu um retorno ridículo de ruim, 73% negativo, você tomou um baita prejuízo. Ela está com a margem líquida de lucro de 15% hoje, mas 2019, 2020 teve prejuízo. Então fique atento com essas empresas de varejo. Tanto é que quando ela deu prejuízo, o seu PVP chegou a 0,3, 0,5. Então ela estava muito descontada, literalmente, porque o mercado não queria as ações.
A mesma coisa com a Positivo, também bem abaixo do valor patrimonial, negociado um PL abaixo de 5, mesmo com toda essa alta da bolsa recentemente, ainda assim teve menos 15% em 12 meses. Ela até que deu um resultado moderado em 10 anos, mas de qualquer forma, não é garantia de resultado futuro. Ela está negociada com certo desconto hoje em dia, já que a sua média é 0,93, seu PL está em 0,7. A sua margem de lucro é bem apertada, em torno de 5 a 6%, natural de empresas de varejo. E obviamente, ela já deu prejuízo característico desse segmento. Mesma coisa com a Multilaser, negociada a 0,5 vezes o valor patrimonial e caiu 43% em 12 meses. PL negativo porque deu prejuízo. O retorno dela em 2 anos, que é o que mostra que foi menos 67%, é horrível. O ROI dela também é negativo, o patrimônio sobre EBIT também é negativo, a margem líquida de lucro negativo também e o PL negativo, ou seja, deu prejuízo. Não estou falando que você não vai ganhar dinheiro com essas empresas. Você pode sim acertar uma empresa por pura sorte ou por pura especulação que a empresa vá se recuperar, mas no longo prazo não é isso definitivamente que vai te enriquecer, não tem constância. Claro que pode acelerar um pouco, mas vale o risco, será? É proporcional ao seu retorno? Eu começaria aportando em Gerdau, até porque está abaixo do seu preço médio e também é uma empresa bem redondinha nesse ramo de siderúrgica. Outra alternativa seria inserir outras empresas neste ramo de crescimento, mas empresas mais seguras, porque mesmo que você queira um bom crescimento de capital com as ações, muito provavelmente você não é um investidor arrojado, porque senão você não teria 70% do seu patrimônio em fundos imobiliários e uma grande parte em renda fixa. Você queira sim um crescimento de capital com as ações, mas de forma mais segura, até porque é o que indica sobre a sua carteira. Porque se você fosse um investidor mais arriscado, estaria, por exemplo, 100% em ações. De qualquer forma, eu escolheria ações que tenham um crescimento acima da média. Por exemplo, o Banco Itaú, que é um gigante aqui no Brasil, o risco é muito baixo e é um banco que retém mais o seu payout e distribui menos dividendos para poder crescer mais e deu mais de 400% de retorno em 10 anos. A mesma coisa com Small Caps, tem a Taurus, tem Irani, são ações que estavam aqui na carteira pública do meu canal, são ótimas ações e consolidadas também. E por exemplo, tem a VEG, que eu analisei na carteira passada, que é uma das empresas que mais cresceram e uma das empresas mais caras da bolsa, até porque ela nunca esteve barata. É uma empresa que gera muito valor ao acionista e cresce muito. Então tem opções melhores para você investir em ações de crescimento. De qualquer forma, eu continuaria em Gerdau. Eu deixaria como está essas posições porque você está no prejuízo. Cedo ou tarde elas podem subir e você pode acabar vendendo ou deixando a posição assim mesmo, porque é uma posição muito pequena e irrelevante. Sobre os proventos, você pode observar que vem crescendo mês após mês por causa dos seus fundos imobiliários, como se fosse uma escadinha, sendo que no mês 10 de 2023 ele já recebeu 333, um bom dividendo, já que ele tem uma boa parte em renda fixa. Sobre os fundos imobiliários que ele tem, eu não vou analisar, porque o foco do meu canal não é necessariamente em fundos imobiliários, até porque minha carteira é focada em 100% em ações. Não estou falando que é um péssimo investimento, muito pelo contrário, é uma ótima classe de ativo, mas tem propósitos diferentes. Pode ser que eu venha a investir em fundos imobiliários daqui a algum tempo, mas por enquanto meu foco é em 100% em ações. Então eu não seria a melhor pessoa para analisar, porque não tenho tanto conhecimento como algumas outras pessoas que também analisam fundos imobiliários. Óbvio que só de você bater o olho você percebe que ele tem MXRF11, XPML, FISC11, VGF11, VGIA11, SNAG, tem XPLG, HGLG11. Então são ótimos fundos imobiliários, inclusive comprou a bons preços, vários subiram 10%, alguns outros caíram 4%, mas os dividendos que ele recebeu já abateu, entre aspas, o seu prejuízo. É uma boa carteira de fundos imobiliários, olhando de maneira mais rasa e superficial. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador. Você recebe selos de fidelidade, emojis personalizados, acesso à planilha de preço teto 100% automática, a um controle de dividendos e controle de gastos, para você conseguir cortar gastos fúteis e aportar cada vez mais. Tudo isso por apenas R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.